Vamos lá então, pessoal, vamos lá. Correção da atividade 1.2, matemática, segundo ano. Pessoal, esse início de estudo de matrizes, tá? Vai exigir muita atenção de vocês, porque é uma parte da álgebra que é muito abstrata, as ideias não são muito concretas, né? Então você tem que ficar atento às explicações para não se perder lá na frente. Bom, essa questão aqui eu coloquei 3 questõezinhas bem básicas, bem simples, né, para a gente poder iniciar bem, né, esses estudos sobre matrizes. Essa igualdade de matrizes aqui, tá vendo que existe uma igualdade, né? Lá no vídeo de explicativo, lá tem um vídeo que se explica, né? Quando duas matrizes são iguais, são idênticas, os seus respectivos elementos também são iguais. O que isso quer dizer então? Que o elemento que está numa certa posição é igual ao elemento que está na mesma posição na outra matriz. Tá? Então olha aqui o número, a letra M aqui, ó. A letra M, ela não está na primeira linha? Ela não está na segunda coluna? Qual elemento que está na primeira linha e segunda coluna do lado de lá? Não é o 9? Então, basta você escrever M é igual a 9. Ah, mas é muito fácil, muito fácil. E a letra O, a incógnita O, vale 1. Ah, tá aqui, ó, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. Agora você já sabe, né? Quem é o N? O N então vale 3 e o P vale 5. Professor, só isso? Só. Bora pra frente. Dê a matriz A e J 3 por 3, em que a lei de formação da matriz é essa aqui, ó. A e J é igual a 2, 1 ou 0, dependendo da linha e da coluna. Vamos só lembrar que I significa linha e J significa a coluna do elemento, não é isso? Vamos lá, meu povo. Vamos escrever então quem é essa nossa matriz. A ordem da matriz está aqui, ó. 3 linhas. Essa matriz ela vai ter 3 linhas e ela vai ter 3 colunas, tudo bem? Então você vai escrever, ó, A1, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, corrigindo, segunda linha, primeira coluna, terceira linha, primeira coluna. Aqui, primeira linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, segunda coluna. Agora, terceira linha, terceira coluna, desculpa, primeira linha, terceira coluna, segunda linha, terceira coluna, terceira linha, terceira coluna, tá vendo? Ó? Eu montei os elementos com as suas respectivas posições, a localização dos elementos dentro da tabela, dentro da matriz. Agora, para eu descobrir quem são esses elementos, o valor de cada elemento, você tem que olhar essa lei de formação aqui, ó. Aí você tem que saber esses códigos matemáticos, ó. Esse código aqui, você sabe qual que é? Não, professor. Então tá, é menor. E este aqui, maior. E este aqui, igual. Então ele está dizendo o seguinte: o elemento A e J, ou seja, aquele elemento que eu estou querendo achar, tipo o A11, ele vai valer 2, 1 ou 0. Aí você tem que ver essa relação aqui entre a linha e a coluna. Se a linha for menor do que a coluna, o elemento vale 2. Se a linha for maior do que a coluna, o elemento vale 1. Se a linha do elemento for igual à coluna do elemento, o elemento vale 0. Entendeu? Se não, volta o vídeo e vê a explicação de novo. Então, esse elemento A11, você está vendo que a linha é 1, a coluna é 1. Então, eles são iguais, não são? Se eles são iguais, o meu elemento vale 0.
montadinho. O A21 aqui, ó, a linha é 2, a coluna é 1. Se a linha é 2 e a coluna é 1, quer dizer que a linha é 2 maior do que a coluna 1. Tá aqui, ó. Então esse meu elemento vale 1, porque se a linha for maior do que a coluna, o elemento vale 1. Ah, professor, eu acho que eu estou pegando a ideia. É isso mesmo. O A31, a linha é 3, o elemento é 1. Se a linha 3 é maior do que a coluna 1, então a linha é maior do que a coluna, então também vale 1. Então, diante dessas ideias, você vai montando, ó. Então, essa primeira coluna é 0, 1, 1. Agora é só você olhar na segunda coluna. Se você quiser escrever, não tem problema não. Quem que é o A12, quem que é o A22, quem que é o A32. Vamos fazer de novo aqui. 1, 2, a linha é 1, coluna é 2. A linha 1 é menor do que a coluna 2. Então, meu elemento aqui vale 2. É aqui, ó. Se a linha for menor do que a coluna, o elemento vale 2. Se a linha for igual à coluna, o elemento vale 0. Se a linha for maior do que a coluna, se a linha for maior do que a coluna, o meu elemento vale 1. Então aqui agora, quem são os elementos da segunda coluna? 2, 0 e 1. Gente, de cabeça aqui a gente já vai matando, ó. A13, a linha é menor do que a coluna, então vale 2. A23, a linha é menor do que a coluna, vale 2. A33, a linha é igual à coluna, vale 0. Pronto! Achamos a matriz A com estes elementos dados aí. Ok? Qualquer dúvida, volte ao vídeo, estude novamente e veja as explicações com calma. Um abraço, vamos para a próxima. Questão 3. A temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia durante 5 dias. Cada elemento AIJ, ó, vamos pegar os dados aqui. Então eu estou analisando a temperatura do corpo, medida em graus Celsius 3 vezes ao dia durante 5 dias. Então, ó, 3 vezes ao dia durante 5 dias. Cada elemento AIJ da matriz abaixo corresponde à temperatura observada no instante I. Gente, então quer dizer que I é a linha, e a linha significa instante. Instante para nós é tempo. Fique esperto com isso, tá? Do dia J. Então o que significa J? J é a coluna, que significa o dia. Ok? Então vamos lá. Determine o instante e o dia em que o paciente apresentou maior temperatura. Bom, maior temperatura aqui, vamos analisar a tabela. Maior temperatura foi de 40,5 graus Celsius. Então veja, em qual linha que ele está? Ele está na segunda, né? Então essa temperatura aqui, ó, 40,5 graus Celsius, ela está localizada na segunda medição do dia. Segunda medição, porque esse paciente foi medido a temperatura dele 3 vezes, então foi na segunda que detectou essa maior temperatura. E o dia é a coluna, então aqui é o primeiro dia, aqui é o segundo dia, aqui é o terceiro dia, aqui é o quarto dia, né? Então aqui é no quarto dia de medição. Então essa é a resposta do item A. Qual o instante? Foi o instante da segunda medição. Qual é o paciente e o dia em que o paciente apresentou maior temperatura? Foi no quarto dia, tá bom? Item B, a temperatura média do paciente no terceiro dia de observação. Gente, no terceiro dia de observação, que é a coluna, quando eu falo média, você lembra? Você vai
medir a temperatura 1 mais a temperatura 2 mais a temperatura 3 dividido por 3 medidas, né? Porque foram 3 medidas. Então, quem é a temperatura 1? 38,6 somado com 37,2 mais 36,1. Somou, divide por 3, você vai achar o resultado. Então, nós temos aqui 111,9, essa soma dividido por 3. Então a minha média vai dar 37,3 graus Celsius. Tudo bem? Essa é a média de temperatura corporal do paciente. Gente, então é isso. Essa primeira atividade aqui foi só para aquecer, né? Vocês perceberam que matriz não é tão difícil assim, mas a gente tem que ficar ligado. Então, corrijam direitinho a tarefa de vocês, vejam que você errou, tá? Porque na próxima você vai ser cobrado um pouquinho mais. Um abraço, até a próxima.